Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática e nesta aula vamos continuar o nosso estudo de frações e vamos aprender hoje a calcular fração de uma quantidade. Quanto será que é 2/5 de 100 metros? Então, isso é fração de uma quantidade. Bora aprender? Vem comigo! Pessoal, nós vimos na aula passada, que um dos significados de fração é parte de um todo, certo? Aprendemos que o número que fica em cima da fração é chamado de numerador e indica o número de partes que serão utilizadas. O número que está embaixo é chamado de denominador e ele indica em quantas partes o meu todo vai ser dividido, certo? Agora a gente vai aprender na aula de hoje a calcular fração de uma quantidade. Isso, de uma quantidade. Pode ser um número de pessoas, um número de carros, pode ser uma medida, né? Quanto é 3/4 de 1 metro, 5/8 de 1 quilômetro, tá certo? Então a gente vai estar calculando agora a fração de uma quantidade. Quero começar com o seguinte problema. Perdoe pelas minhas pessoas, mas aqui, imagine que você tem 12 pessoas aqui, certo? E aí você vai ter que escolher 3/4 dessas pessoas para participar, sei lá, de uma prova, de uma competição, o que seja, certo? Tá? Então não são todas as pessoas que vão participar dessa competição, é apenas uma fração delas. Uma fração delas, uma parte dessas pessoas. Tá legal? Como que eu vou calcular quanto é 3/4 de 12 pessoas? Bom, posso pensar da seguinte maneira. Eu vou pegar essas 12 pessoas e vou dividir as 12 pessoas em grupinhos de 4 pessoas. Lembra que o denominador indica em quantas partes você vai dividir o seu todo, né? E sempre partes iguais. Bom, então eu vou pegar as 12 pessoas e vou dividir em 4 grupinhos. Bom, dividindo em 4 grupinhos, ó, ficou um grupinho aqui, outro grupinho aqui, outro grupinho aqui e outro grupinho aqui. Bom, agora eu tenho que considerar o numerador. O numerador, ele me indica quantas dessas partes eu vou estar utilizando. Bom, eu vou utilizar então 3 dessas partes. Vou utilizar essa, essa e essa. Se eu utilizar 3 dessas partes, quantas pessoas eu vou colocar, então, na minha equipe? Né? Quantas pessoas serão utilizadas? Bom, se eu usar 3 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quanto é 3/4 de 12 pessoas? Vai dar 9 pessoas, certo? Então, a gente calculou aqui fração de uma quantidade. Pensando apenas no princípio básico, né, de fração, que o denominador indica em quantas partes eu vou dividir as pessoas, dividir em 4 grupinhos, e o numerador indicando né, quantas dessas partes eu vou estar utilizando, ok? Olha, vamos analisar uma outra situação problema. Imagina que eu tenha 20 lápis e eu quero calcular 3/5 desses lápis. Vamos pensar assim, ó, dos 20 lápis que eu tenho, 3/5 estão com a ponta quebrada. Eu preciso apontar eles. Mas aí eu quero saber a quantidade de lápis. Quanto é 3/5 dos 20 lápis que eu tenho? Então, uma ideia, né, para a gente começar o problema aqui, é você representar, né, os 20 lápis. Então, eu vou vir aqui e vou representar os 20 lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu vou colocar aqui 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto, fiz os 20 lápis. Agora, para eu calcular 3/5 desses 20 lápis, eu vou pensar no significado dos números da minha fração. O denominador não indica em quantas partes eu vou dividir o meu todo. O meu todo são 20 lápis. Então, eu vou pegar os meus 20 lápis e vou dividir em quantas partes? Em 5 partes. Vamos lá, então? Colocando aqui as 5 partes. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, uma parte. Lembra que essas partes têm que ter quantidades iguais. 2 partes. Então, eu vou montar aqui 5 partes, todas com 4 lápis.
todas elas com 4 lápis. Beleza, então eu dividi os 20 lápis em 5 conjuntinhos, 5 partes, todos com 4 lápis. Tem 4 lápis aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Beleza, professor. E agora, quantas dessas partes eu vou estar utilizando? Bom, o número que indica quantas dessas partes eu vou utilizar é o numerador. O numerador indica quantas partes eu vou usar. Eu vou usar 3 partes. Então, se eu vou usar 3 partes, eu vou usar 1, 2, 3. Bom, 3 partes, tem 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Se eu for usar todas essas aqui, vai dar um total de 12 lápis. Então, 3/5 de 20 lápis é igual a 12 lápis. Então, eu tenho 12 lápis que precisam ser apontados. Ou posso pensar ainda que 8 não precisam ser apontados. Bom, essa é uma forma de fazer. Professor, mas e se fossem 100 lápis? Você ia ficar desenhando 100 pauzinhos aqui? Então, é um jeito mais fácil? Tem um jeito mais fácil. A gente pode pensar assim, ó. Bom, o meu todo, os meus 20 lápis estão representados por essa figura, por um retângulo. Então, esse retângulo aqui, ó, corresponde a 20 lápis. Aí, o que vão ser feitos com esses lápis? Bom, eles vão ser divididos, né? Vão ser divididos em 5 grupinhos. Então, eu venho aqui e divido em 5 grupinhos. Iguais, né? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, mas na prática, então, professor, vão ficar quantos lápis em cada grupinho? Vão ficar 5 lápis em cada grupinho. Desculpa, 4 lápis em cada grupinho. E como você sabe? Bom, eu sei porque eu fiz o seguinte cálculo. Ó. Eu peguei os 20 lápis, dividi em 5 grupinhos. Deu 4 lápis em cada grupinho. Ah, entendi. Então, vamos lá. Ó. Peguei os 20 lápis, dividi em 5 grupinhos. Deu 4 lápis em cada grupinho. Agora, eu tenho que pensar da seguinte maneira. Desses grupinhos que eu tenho, desses 5 grupinhos, eu vou utilizar 3. Então, eu pego esse 4 que deu o resultado aqui e faço vezes 3. Dá um total de 12, né? Eu vou pegar esse mais esse mais esse, certo? Vou pegar essa quantidade aqui, ó. 3 vezes o número 4. Tá? Ou 4 vezes o 3, dá no mesmo. Vai dar 12 lápis da mesma forma. Tá legal? Vamos trabalhar mais uma situação. Vamos clarear as ideias. Olha esse problema que o professor colocou aqui na lousa. Ó. 3/8 dos 200 alunos da escola faltaram. Não é esse ponto de pergunta aqui, né? Quantos alunos faltaram? Quantos estão presentes? Então, repare que a informação que foi dada é a seguinte, que a escola tem 200 alunos no total, né? Então, isso aqui é o todo. Nosso todo. Desse total que a gente tem, não foram todos que faltaram, né? Foram 3/8 que faltaram. Nossa, de novo usei o 3 ali, mas tudo bem. Tá? 3/8 dos alunos faltaram. Então, eu quero saber agora quantos são os alunos que faltaram. Eu quero calcular a fração dessa quantidade. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu não vou representar 200 alunos aqui por meio de desenho. Eu vou simplesmente usar um retângulo. Usar um retângulo aqui, ó. Então, eu vou dizer assim, ó. Esse retângulo corresponde aos 200 alunos, tá? Então, aqui estão os 200 alunos da escola. Certo? Aí eu sei que para eu calcular 3/8 de 200 alunos, eu vou ter que pegar o total de alunos, que é 200, e dividir em 8 grupinhos. Lembra que o denominador indica em quantas partes o seu todo vai ser dividido. Então, eu venho aqui, pego os 200 alunos, divido em 8 grupinhos. Todos com a mesma quantidade, né? Lembra que fração são sempre partes iguais. Então, eu tentei fazer aqui mais ou menos igual. Certo? Dividi, então, os 200 alunos em 8 grupinhos. A pergunta é, quantos alunos vão ter em cada grupinho aqui? Quantos alunos estarão em cada grupinho? Vamos lá, então, ó. Os 200 alunos foram divididos em 8 grupinhos. Vamos fazer a divisão, ó. O 2 é pouco para dividir para 8, vou pegar o 20. 20 dividido por 8 vai dar 2, e vai sobrar 4. Abaixo 0. 40 dividido por 8 vai dar 5 e não vai sobrar nada. Beleza.
Então, eu já sei, professor, que dentro de cada grupinho aqui, ó, tem 25 alunos. 25, 25, 25, 25 aqui também, aqui também, aqui também, certo? Então, cada grupinho aqui tem 25 alunos. Agora, a quantidade dos alunos que faltaram corresponde a 3 dessas partes. Só 3 dessas partes representam os alunos que faltaram. Então, são 1, 2, 3. 3 partes de 25. Vou pegar aqui, ó. 3 partes de 25 vão ser 25 vezes 3. Tá? 3 vezes 5, 15. Põe o 5, sobe 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Então, tá aí, ó. 75 alunos faltaram. Certo? Então, eu poderia dizer, ó, que aqui são os alunos que faltaram, faltaram e faltaram. E o restante dos alunos? Bom, o restante dos alunos são os que estão presentes. Quantos estão presentes? Estão presentes, ó, 25, mais 25, mais 25, mais 25, mais 25. Esses que eu vou colocar aqui, ó, com essa caneta, são os que estão presentes. São 5 pedaços de 25, né? Os presentes aqui correspondem, ó, a 5 vezes o 25. 5 vezes o 25 vai dar 125. Tá? Então, 125 estão presentes e 75 são os que faltaram. Certo? Em termos de fração, né? 3/8 são os que faltaram. Em termos de fração, os presentes correspondem a 5/8, né? Ó, 5 pedaços, 5 partes, num total de 8, 5/8. Estão conseguindo entender, gente? Está melhorando aí? Vou mais um exemplo, tá? Olha só esse exemplo aqui, gente. Malu percorreu 1/3 da distância do João. Tá? Então, os dois estão ali caminhando, correndo numa avenida, numa praça. E a Malu percorreu 1/3 da distância que o João percorreu. Se o João percorreu 1.410 metros, quanto que a Malu percorreu? Então, aqui a gente tem, ó, a fração de uma medida, de uma quantidade, certo? Então, a Malu, ela percorreu a mesma quantidade que o João? Não, ela percorreu uma parte, né? Uma fração daquilo que o João percorreu. Então, a Malu, ela percorreu 1/3 de 1.410 metros, certo? Para eu saber quantos metros a Malu percorreu, eu tenho que calcular quanto que essa fração corresponde de 1.410 metros. Agora, eu vou desenhar 1.410 metros aqui? Não. O que eu vou fazer? Vou usar uma figura geométrica. Fala assim, ó, esse retângulo aqui, ó, corresponde a 1.410 metros, professor. Beleza. Tá, entendi. Então, aqui eu tenho 1.410 metros. Essa é a distância que o João percorreu. E a Malu? Bom, a Malu percorreu 1/3. O que é 1/3? É você vir aqui, ó, e dividir essa distância em 3 partes iguais, tá? Então, a Malu, ela percorreu só uma dessas partes. Um pedacinho desse, certo? Então, a Malu, ela percorreu, ó, 1/3, que é um pedacinho desse aqui. Agora, em metros, quanto que isso corresponde? Bom, para eu calcular em metros, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 1.410 e vou dividir em 3 partes iguais, né? Então, vamos lá, ó, 14 dividido por 3 dá 4 e vai sobrar 2. Abaixo 1. 21 dividido por 3 dá 7 e não vai sobrar nada. Abaixo o 0, divide o 0, né? 0 dividido por 3 dá 0. Então, a Malu, ela percorreu 470 metros. Por que 470? Lembra, ó, primeiro a gente divide o todo que nós temos, né, nosso total, em 3 partes iguais, que é o denominador. Indica em quantas partes eu divido o todo. Depois eu pego a quantidade que eu quero. Eu não quero só uma dessas partes. Bom, se eu quero uma dessas partes, é o mesmo que eu fazer 470 vezes 1, que vai dar 470, tá? Então, essa distância aqui que a Malu percorreu corresponde a 470 metros, certo? Aqui tem mais 470 e aqui tem mais 470. Se eu juntar tudo, dá os 1.410 metros. É legal, né? Esses probleminhas, eu gosto. Olha, para a gente finalizar essa segunda aula, a gente tem que trabalhar também a ideia de fração, mas aqui eu não tenho o todo, tá?
A fração que eu tenho é uma parte. Então, olha só. 2/5 do que eu tenho, eu não sei quanto eu tenho, tá? Qual é o meu todo? Não está escrito, certo? Então, ó, 2/5 do que eu tenho corresponde a R$ 20. Qual é a quantia total que eu tenho? Então, esses R$ 20, ele não é o total que eu tenho. É apenas uma parte, uma fração. Como é que eu resolvo esse problema, professor? Onde eu tenho que encontrar o todo, o total. Da mesma forma, tá? Vamos fazer uso de figura geométrica. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui, ó. Suponha que esse retângulo seja o meu todo. Isso aqui é o total que eu tenho. Certo? Desse total, ó, eu conheço a fração 2/5. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dividir o meu total em 5 partes. Então, vem aqui e divide em 5 partes iguais. Tenta aí, né? Mais ou menos. Ficou pequeno. Deixa eu aumentar o meu desenho. Pronto. Dividi o meu total em 5 partes iguais. Dessas 5 partes, eu vou pegar 2. Então, vem aqui, ó. Eu vou representar 2 partes. Aqui eu tenho 2/5. Certo? Tá aqui, ó. 2/5 da minha figura. E esses 2/5 correspondem a R$ 20. Bom, se as partes são iguais, né, só pode ter R$ 10 em cada pedacinho aqui, ok? Então, ó, 2/5 dá R$ 20. Ah, professor, agora que eu já sei quanto vale cada parte, eu posso completar o meu todo. Exatamente. Se todas as partes de uma fração são iguais e cada uma delas vale 10, então no total eu vou ter quanto? R$ 50. Conseguiu perceber a diferença dessa aqui para as outras? Nas outras a gente sempre tinha o total. Nessa aqui não. Essa aqui a pergunta é qual é o total, tá? Eu posso pensar da mesma forma. Pega o total, representa por uma figura, divide esse total pelo número do denominador, multiplica, né? Multiplica não, né? Pega duas dessas partes. Bom, duas dessas partes valia R$ 20. Então, cada uma só pode ser 10. Como as partes são todas iguais, todas medem 10, tá? E aí o nosso total é 50. Vamos fazer mais um desse para fechar? Gente, olha a última situação então. 12 alunos faltaram. Se eles correspondem a 3/10 do total, quantos alunos tem no total, né? Coloquei a pergunta errada aqui. Quantos alunos tem no total? Então vamos lá. Repare que mais uma vez não foi dado o total para vocês. Eu não sei qual é a quantidade total de alunos. Pelo contrário, né? Essa aqui é a minha pergunta. Quantos alunos tem no total? Mas o que nós sabemos? Sabemos que 3/10 dos alunos correspondem a 12 alunos. Então, 12 alunos correspondem a 3/10 do total. Então, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai representar, vamos fazer uso de uma figura geométrica para representar o total de alunos. Então, aqui está o total de alunos da minha sala. Esse retângulo é o total. Bom, esse retângulo eu vou dividir ele em quantas partes? 10. Vou dividir em 10 partes iguais. Ó, dividir no meio, 2. Aí eu vou dividir aqui em 5 partes. Pronto. Fiquei com 10 pedaços iguais. Desses 10 pedaços eu vou pegar 3. Então, olha só. Vou pegar esse e esse. Esses 3 pedacinhos aqui, ó, eles correspondem a 12 alunos. Se 3 pedacinhos correspondem a 12 alunos, é porque cada pedacinho tem que ter 4 alunos. Então, tem 4 alunos aqui, 4 aqui, 4 aqui. Concorda, gente? 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, olha só. Os 3/10 dos alunos estão representados nessa figura e eles correspondem a 12 alunos. Tá aí, ó. 3/10, 3 partes num total de 10, correspondendo a 12 alunos. Cada parte vale 4. Bom, agora que eu sei que cada pedacinho ali vale 4, é só eu completar a minha figura, né? Aqui tem 4, aqui tem 4, 4, 4, 4, 4, 4. Então, no total, eu tenho 10 vezes o 4. 40 alunos na sala. Legal, né? Essa parte de fração de uma quantidade. Pessoal, finalizamos aí mais uma aula de matemática. Espero que vocês tenham gostado. Olha só, não deixa de se inscrever no canal do professor.
tá? Ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 5º ano. Deixe também um comentário bem legal ali embaixo e o seu joinha. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.